Nova Brasil FM apresenta Podcast Conta Nova Especial Novembro Azul. Oferecimento Centro Diagnóstico Lucilo Ávila. Ser forte é se cuidar. Estamos dando sequência ao podcast Conta Nova Especial Novembro Azul, uma parceria entre a Rádio Nova Brasil Recife e também o Centro Diagnóstico Lucilo Ávila. Ao longo deste mês, a gente está nesta série de conversas falando sobre prevenção, sobre o câncer de próstata, o diagnóstico, o tratamento, a cura, quando os cuidados são bem direcionados, quando a tecnologia ajuda, inclusive. E hoje o assunto é relacionado também à tecnologia, à genética e à imagem. O futuro dos check-ups personalizados, sabia disso? E a gente convidou para conversar a respeito desse assunto que interessa a todos nós, homens, e também a nossa rede de apoio, as nossas mulheres também, enfim, as nossas famílias. A gente convidou o Fernando Gugel, que é médico radiologista, é presidente da Sociedade de Radiologia de Pernambuco, e também o João Bosco, que é imunologista, CEO da Neogenômica, está conosco. Seja bem-vindo, Gugel. Obrigado, Mário. É um prazer estar aqui com vocês, com amigos, podendo trazer para a população o que há de mais novo na personalização do nosso check-up. Seja bem-vindo também. Obrigado, Mané. Vai ser um prazer conversar com vocês sobre esse tema que é tão novo e eu acho que tão importante, também relevante para a prevenção. Tecnologia que tem avançado muito nessa questão, né? Nas últimas décadas, vem se transformando esse conceito aí, esse conceito que está sendo transformado dos check-ups, né? Que antes era aquela coisa mais rude, né? Natural, e hoje chegou a um ponto muito bom, muito importante para essa questão médica e a questão do cuidado com o nosso corpo, né? Exatamente, a gente sempre fez check-up baseado em dados populacionais. Se eu tenho 50 anos, eu tenho que fazer um determinado procedimento feito colonoscopia, agora 45, né? Se eu chego com uma mulher a partir dos 40, fazer uma mamografia. Então foi sempre baseado nessas regras gerais da população. E isso começou a mudar agora, né? Onde a gente começou a usar a genética, ou seja, o que a gente tem de mais particular para poder guiar essa prevenção. Será que eu tenho um risco igual a todo mundo? Ou meu risco é muito mais alto para uma determinada condição do que a população geral? Ou seja, talvez eu não me encaixe nesse dia de fazer esse exame aqui. Eu preciso fazer muito cedo, preciso fazer diferente, preciso fazer mais. Então acho que esse refino está chegando agora à prática clínica, acho que é bastante bem-vindo. Antes aquele exame laboratorial, hoje um novo modelo de rastreamento, a gente pode dizer que é assim? Eu acredito que baseado na genética a gente consegue direcionar até em termos financeiros o que é racionalmente justificável ou não. Então, por exemplo, isso surgiu na radiologia, cresceu muito quando começou-se a fazer ressonância de corpo inteiro. Sim. Então, a ressonância de corpo inteiro é um exame que é demorado, é um exame que exige uma tecnologia altíssima. O paciente ficava 1h30, às vezes 2 horas dentro da sala, exigiam equipamentos de última ponta e eram exames caríssimos. Não tinha sentido nenhum abrir aquilo para a população geral. A genética e alguns exames de triagem permitem selecionar aqueles pacientes onde isso é racionalmente execuível, onde esse exame realmente deve ser realizado, às vezes até de forma anual, e às vezes até menos até do que anual. E não só, esse é só um exemplo, mas aí a gente vai ter, isso aí com certeza vai chegar para todas as áreas do check-up. A gente pode dizer que esse exame de imagem que evoluiu, ele hoje, há uma integração entre a genética e a imagem, e que deu origem à radiogenômica, foi a partir daí que começou tudo? Foi, assim, para a radiogenômica acho que tem mais de uma definição, mas essa que a gente está utilizando aqui para check-up é altamente interessante, que é guiar quais são os pacientes que podem se beneficiar do uso mais intensivo da radiologia. O Gê acabou de citar aqui que tem alguns pacientes, por exemplo, principalmente no sul e sudeste, que tem alterações em um gene que deixa o indivíduo altamente predisposto a ter múltiplos tumores. Às vezes é tumor ósseo, às vezes é tumor de músculo. Se a gente não tem triagem, sabendo desse risco, você faz, por exemplo, uma ressonância magnética anual do corpo inteiro, que não evita o câncer, mas faz detectar precocemente, numa fase curável, né? Mesma coisa, por exemplo, hoje tem teste genético que calcula nosso risco de ter um infarto. Porque antigamente é só hipertensão, será que tem diabetes, será que eu tenho história familiar? E hoje em dia a gente calcula e diz, não, isso aqui é muito risco. Tive essa semana isso, um paciente dessa natureza. Se eu tenho muito risco, agora eu vou fazer uma radiologia, por exemplo, conteúdo
e cálcio das nossas artérias coronárias, onde eu não indicaria anteriormente. Então, acho que esse casamento você pode chamar de adiagenômico. Rapidão, essa foi uma descoberta aleatória ou não necessariamente? Quer dizer, esse paciente que você fala, foi ao consultório, fez, e aí descobriu, opa! O caminho veio muito ao contrário, né? Ah. Às vezes o paciente diagnosticava a doença e aí depois se rastreava como é que era a genética dele. Isso aí aconteceu, por exemplo, muito no câncer de mama. Então, câncer de mama, as pacientes tinham câncer de mama, e aí você detectava, tinha muitos casos na família e procurava geneticamente a causa daquilo. Encontrou-se o BRCA2. E aí, a partir daí, procurou naquela família e viu que várias pessoas que tinham aquele BRCA tinham uma tendência maior a ter o câncer de mama e precisava de um rastreio direcionado mais específico. Então, por exemplo, hoje em dia, as pacientes que têm esse gene positivo, elas precisam fazer ressonância de mama e não apenas uma mamografia e ultrassonografia. E isso acontece, como ele citou, por exemplo, para coronariopatia ou doença aterosclerótica ou doença cardiovascular, que ainda é a doença que mais mata no mundo. Então a gente está aqui no Novembro Azul, mas não pode esquecer que a doença cardiovascular ainda é a grande vilã da nossa sociedade. Então, por exemplo, uma tomografia que ele citou de coronária é um exame que tem radiação, às vezes envolve contraste, envolve um risco. Então não tem sentido eu pegar e colocar uma alta radiação, um contraste para uma população enorme, mas deve ter um sentido procurar o paciente que tem aquele gene alterado e nesse paciente eu fazer um exame direcionado, que é esse exame de score de cálcio ou até uma angiografia, uma angiotomografia coronariana, para ver se ele tem alguma alteração na coronária dele que vai levar ao risco de infarto. E, Mário, só para Concluir voltando aqui a ao que você perguntou, esses pacientes entraram para fazer genética preventiva. Então é um teste de genômica preventiva que mapeia risco de, se o risco é normal ou muito aumentado para diversos tipos de câncer, para doença arterial, para doença coronariana, para câncer de mama e para algumas condições. E isso foi que guiou a indicação. Eles eram, por exemplo, essa família, no topo 1% de risco, ou seja, tem mais 99% da população tem menos risco do que esses indivíduos. Ou seja, claramente não é alguém que você pode sentar e ficar fazendo o que a gente faz tradicionalmente, né? Tem uma abordagem diferente. Então, acho que vai começar agora, a gente puxar o que precisa pela ponta da genética primeiro, fazer a genética não, como o Gugel citou, que é reativa, já tive, eita, deixa eu entender por quê eu tive isso e agora te estender para meus familiares, mas não, já começar complementando o check-up com uma avaliação genética que nos dá um mapa mais definido e que aí guia o pós que a gente pode fazer. A gente pode depois, daqui a pouco, conversar com próstata, teve um exemplo muito interessante em câncer de próstata nisso, como sendo um guia do que se fazer diferente da população geral. Então acho que a gente está chegando nesse tempo. Mais que uma tendência, seria uma forma nova de enxergar o nosso corpo? A radiologia consegue identificar as lesões antes dela dar sintomas. A genética consegue identificar as lesões antes dela aparecerem. Então, antes até dele ser identificado na radiologia. Então, talvez intensifique o check-up para que esse tumor, se for o caso, ou essa placa na coronária, se for o caso, essa alteração seja tratada antes dela acontecer. Então, certamente esse vai ser o caminho que o check-up do futuro vai tomar. Uma medicina personalizada, certo? E isso aí com certeza vai ser o nosso caminho. E como é que vai ser o passo a passo dessa história? Ou já é, né, na verdade? Na verdade já está falando do futuro, mas já está falando do presente. O Gugel falou que no Lucilo você pode fazer uma ressonância do corpo inteiro. E agora, por exemplo, a gente está trazendo esses testes. Qual era a barreira? A barreira a gente não sabia a ciência, não sabia traduzir o que acontecia no gene para qual era o risco que causava. Agora a gente já sabe. A segunda barreira era custo. Genética era muito caro. Sim. Né? Mas com a transformação digital, com o aumento do tamanho dos equipamentos, o custo diminuiu. Então essas barreiras diminuíram. Então a gente está numa era já, que agora, por exemplo, como é o passo a passo, você vai para um check-up e é oferecido, e vai ser oferecido, se não é, vai ser oferecido em breve, né? Complementar o seu check-up com avaliação genética. Tendo em mãos a sua história clínica, os exames laboratoriais tradicionais e a genética, aí se compõe um plano específico personalizado do que deve fazer. Muito risco para a próstata, começa o imageamento precoce. Eu achei um BRCA, que você citou, começa a ressonância de mama aos 25 anos, começa aos 18 a fazer exame com o mastologista.
Se você tem muito risco de câncer no intestino, começa a colonoscopia bem antes da idade, que seria de 45. Então, acho que essa avaliação inicial, clínica e laboratorial, que são necessárias, nunca vão deixar de ser, com o complemento da genética e guia para exames de radiologia, obviamente, né? E a outros exames que sejam necessários para deixar você ou não ter, ou seja, se o meu risco é de morrer de infarto, muito alto, o que você vai fazer? Intensificar, baixar o colesterol, avaliar se eu já tenho placa para os exames de imagem, não vou sair da academia, não posso comer minha buchadinha lá em Arco Verde, tenho que dar uma maneirada, né? E é isso que explica, essa genética de risco é que explica parte daquela história disso. Esse camarada só vive bebendo e comendo e nunca morreu, tá ali, morreu com 90 anos. Então, nem todo mundo é assim. E parte dessa resistência ou suscetibilidade está escrita no gene. Agora a gente está conseguindo ler e traduzir isso num plano de ação. Pela experiência de vocês, quando essas três partes, clínica, laboratorial e genética, vão estar efetivamente no nosso dia a dia, ou já estão, de alguma forma? Eu acho que já estão, assim. Qual é a barreira agora? É que ainda é particular, certo? Mesmo que custava sei lá quanto, hoje em dia custa 2, 3 mil reais um teste desse, mas ainda tem uma barreira de acesso minimizada, porque, né, apesar de não ser barato, já é bem mais acessível. Então, eu acho que essa é uma barreira. A outra é de conhecimento. Essa conversa precisa chegar nos médicos E nos pacientes também. O paciente tem que saber para demandar do médico. Doutor, vocês já ouviram falar disso aqui? Eu peço que quando eu olhar, eu estou entendendo, eu sei como é que aplica e eu sei que eu não vou ter medo de utilizar. Mas como a coisa anda muito rápido, não dá tempo nem chegar, ainda não deu tempo de chegar na faculdade de medicina, nos cursos de residência. Então a gente tem um buracozinho, um gap aí entre conhecimento da aplicação, né? Mas já está disponível para os que conhecem, né? Então vai crescer bastante a aplicação. Acho que era um gap de conhecimento e de acesso que estão sendo, inclusive com isso aqui, sendo mitigados, né? Diminuídos um pouco. Hoje a gente tem a mídia social difundindo de forma mais ampla, às vezes inescrupulosa, mas é bom quando a gente tem grandes fontes e fontes importantes, como esse podcast aqui bons profissionais que conseguem lhe dar a informação que é realmente importante e válida, para que você procure usar a tecnologia disponível. Essa tecnologia está disponível, tá? Ela não é acessível nem pelo SUS, nem pelos planos de saúde, mas ela é acessível, não é uma coisa inatingível, tá? Outra coisa é que os exames de imagem, voltando para a minha área e puxando a sardinha para o meu lado, se tornaram mais simples e mais inócuos. Então aquela ressonância que eu falei que antigamente passava 2 horas, hoje lá na clínica eu consigo fazer em 40 minutos. Então assim, hoje a gente tem ressonância magnética que utilizam múltiplas bobinas, o paciente entra na sala, com menos de 40 minutos eu consigo fazer uma ressonância de corpo inteiro com conforto bastante diferenciado em relação ao que era antes. Então também se tornou uma coisa mais acessível. Em relação aos exames de check-up de próstata, a gente já teve um podcast específico sobre isso, né? Mas a ressonância multiparamétrica, por exemplo, permite achar lesões ainda no momento funcional, onde às vezes as lesões anatômicas não estão visíveis, né? Então aquele paciente que ia desenvolver um tumor naquela área antes disso, às vezes inclusive a gente consegue identificar lesões pré-malignas na biópsia, exatamente naqueles pacientes que a biópsia até é indicada mais precocemente, porque a gente sabe que a genética dele não é favorável, então consegue tornar os recursos, direcionar o recurso para onde realmente eles promovem resultados eficientes. A gente pode chamar isso de medicina de precisão, né? Quer dizer, e que outras inovações a gente pode colocar para as pessoas que estão nos acompanhando e já estão curiosas. Poxa, que legal isso aí, né? Eu não sabia que existia essa possibilidade, essa tríade aí, né? Para se juntar tudo e ter um diagnóstico muito mais preciso de quem eu sou, de como é que está meu corpo, enfim. Como colocar essas inovações quais são o que tem de novo além disso que a gente já está falando e quanto tempo isso vai estar nos consultórios e no dia a dia da gente? Pois é, acho que essa disseminação é isso. Você tem que fazer a notícia chegar para o paciente e para o médico, né? Lá na clínica, né, lá no laboratório, a gente colocou esse teste chamado NeoPrevent, que o nome já diz, que é Neogenômica Prevent, que é justamente isso, é genômica preventiva. Sim. O paciente entra, faz uma coleta, às vezes, se não quiser fazer sangue bucal, com um suavezinho bucal, né? E tem esse mapa de mais de 150 genes estudados para saber se tem risco aumentado de câncer, de algumas doenças hepáticas. O importante é que rastreia só aqueles que a gente pode tratar. Exatamente, eu já ia dizer.
todos bem os genes específico. que entram Não, na a prevenção. gente não quer gerar um terrorismo, né? Isso. Então eu vou fazer uma raspagem para dizer que você pode ter um tumor incurável. Para que eu quero saber isso? Isso. Ou que não existe check-up para isso, né? Eu vou lhe dizer que você tem um tumor cerebral gravíssimo. Eu disse, o cara vai morrer de outra coisa, né? Um ponto específico, É. ótimo. Para muita gente dizendo, para que eu quero saber? Veja, tudo que a gente quer, que a gente estuda no teste de prevenção, tem uma conduta diferente que vai modificar. Você não vai morrer daquilo, você vai ter menos doença daquilo. Não é nada que você vai dizer assim, você vai ter uma doença neurológica sem cura, né? Se vire com essa informação. Então, isso não ocorre. Aham. Então, a gente tem que saber. Saber é poder, literalmente. Imagina Não é você para saber determinar uma que sentença para você. Não, pelo contrário, é para ter um plano de ação Aham. prático. Então, já estão disponíveis as ferramentas, né, com isso. Então, eu acho que só o que tem que acontecer é isso, é a gente conseguir integrar, lembrar que existe, começar a demandar e fazer na prática, assim. Fazendo a gente vai ver o quanto beneficia. Saiu um artigo um pouco tempo atrás, em abril, mostrando que em próstata, já que a gente está no Novembro Azul, para dar um exemplo, todo mundo teria por PSA, né, homem, né, faz a dosagem do PSA, que é uma das formas de você triar, né, para saber se está com PSA alto, você vai lá e faz os exames de imagem, faz exames invasivos, biópsia. E mostrou agora que, ao invés de ser o PSA, se a gente usar a genética e ver quem está naquele topo do risco, e fizer a mesma abordagem de ressonância e de biópsia, achou tumor em quase 30% dos pacientes, ou seja, a ponta de triagem não ser somente bioquímica. Aham. Foi um artigo no New England, um artigo grande, que eu acho que deve levar a essas mudanças de conduta. Então, acho que devagarzinho está chegando lá. A bioquímica, só a gente lembrar que existe a genética e a radiologia para complementar. É uma proatividade importante, né? Saudável para a gente. Você se antecipar a uma possibilidade de problema. Eu acho que a gente no passado teve a dificuldade de associar esses dados. E hoje a gente tem uma ferramenta magnífica nas mãos de todo mundo, que é a inteligência artificial. E a democratização da inteligência artificial está permitindo que esses dados, que eram numéricos e a gente não conseguia associar, o código genético é uma sopinha de letras e números incríveis, que eu acho que nem o geneticista entendia aquilo ali. Aí hoje em dia você bota um computador, ele junta aquilo ali, traduz aquilo ali de uma forma incrível e diz, ó, isso aqui, quando junta A com B com C, mais esse exame de imagem, mais esse exame bioquímico, mais essa história familiar, mais essa genética, tá certo que ele vai ter isso aqui. E aí a gente consegue o que a gente chama de medicina de precisão. A gente consegue fazer um check-up individualizado, direcionar os recursos para que o diagnóstico venha precocemente e novamente você consiga tomar, empoderado das informações todas, você consiga tomar uma decisão que lhe deixe vivendo saudável, bem, que trate precocemente, que tenha um alto nível de cura e que sua vida continue normal. Eu fiquei curioso, João. Como é que você quer complementar? Não, é porque você perguntou o que está vindo, né, no futuro, e o Gel botou o dedo aí em inteligência artificial, né, numa das aplicações. Interessantíssimo, saiu esse mês, agora em outubro, um artigo bem grande na Science, mostrando um modelo de inteligência artificial, que foi feito com o pessoal no Reino Unido, na Inglaterra, né, que consegue prever, né, mais de 1000 condições diferentes, com modelos usando isso, justamente. Ele entende todas as suas internações anteriores, os seus pontos de contato com seus médicos anteriores, que é tudo documentado na Inglaterra, né? A medicina pública, né? O NHS feito no nosso SUS, ele captou todinho para trás as visitas, pegou a parte bioquímica toda que tinha, o de imagem, e conseguiu prever trajetórias. Olha, esse paciente aqui, provavelmente daqui a 3 anos, ele vai ter doença arterial coronariana. Esse vai descambar para diabetes, usando inteligência artificial alimentada. Então, alimentada por esses dados. Então, acredito que uma aplicação do que está vindo novo é isso. É inteligência artificial preventiva, onde você embute vários dados nossos, tem até lá uma camada de genômica. Eles não utilizaram, mas já citaram no artigo que se a gente trouxer a genômica, pode refinar esses modelos. Genética de risco cardiovascular, ou genética de risco de câncer de intestino, vamos supor. Aí você tem um paciente que está com um pouquinho anêmico, que você não dava cartaz. Mas se a pessoa tem alto risco para câncer de próstata, de intestino, qual é o meu pensamento aqui? Pode ser que tenha sangrando pelo intestino. Dá um alerta. Então, esses refinos, essa congruência, agora você tem outra camada. Da IA que é capaz de ver muitos dados e fazer predições, que é o próximo token de saúde. Com essas camadas extras feitas de genômica, vai ter outras também. Eu acho que é o que está vindo de mais novo
Inclusive a gente está apostando nisso, a gente está botando empresas novas de IA, chamada Cohuman, para ajudar a gerir prevenção baseado nesse conjunto. Até os wearable também, né? Reloginho, Sim, tem uma quantidade camada de de sono, tudo isso. É impressionante como dados que nós negligenciávamos e podem ser que úteis. podem ser extremamente úteis, né? Mas acho que é isso, acho que a inteligência artificial chegando aí, acho que isso é E, bem útil. e a curiosidade que surge. E no consultório, por exemplo, aí eu vou para o Dr. João. O Dr. João começa a conversar comigo. Vamos lá, eu nunca fui operado, nunca passei. Como é que isso funciona? É um questionário que é feito, esse teste genético, é um questionário que é feito, é um exame que é feito. Como é que começa essa história e como é que isso caminha? Já que você não tem nenhuma informação, teoricamente, sobre mim. Tem dois caminhos, assim. Um, para avaliar o teste genético, é um teste mesmo. Você coletou a amostra de sangue e uma coleta de um suave bucal. Tá. E a gente faz esse mapa genético. Mas o mapa genético é mais útil, certo? Quando a gente consegue coletar algumas informações suas. Então a gente sempre pede, ou seja, via um form, ou interface com o IA, perguntando as perguntas e você respondendo, ou interface qualquer que seja. Tem um questionário padrão? Tem um questionário, você pergunta, por exemplo, se você já é hipertenso, se tem diabetes, qual foi o seu História familiar. sua história familiar, porque isso ajuda a compor e a melhorar a sua possibilidade de risco. Aham. Por exemplo, o de cardiovascular, de morte cardiovascular, esse de genética, não é puro. Primeiro pegue seus dados clínicos, laboratoriais e faça um modelo de morte cardiovascular. Qual é a chance de morrer daqui a 10 anos? Tem modelos para isso. Aí eu digo lá, era 8 a sua. Foi um exemplo real agora. Aí eu peguei e fiz a genética. O cara está no topo do risco. Esse número sai, esse aqui ajusta esse número. Em vez de 8, esse cara pulou para 16. O teu programa lá traduz a questão, a leitura genética. A leitura genética junta com a clínica e no laudo vai dizer isso. Olha, para câncer de próstata, não é que não tenha aqui. Ou é o risco igual da população geral, continue fazendo o que deve ser feito, ou você tem muito acima, precisa fazer uma coisa diferente. Pronto. Então nunca vai ser assim. Você não tem risco de câncer de intestino. De nada. Ninguém pode garantir isso, mas eu posso. O que eu estou tentando capturar é se você tem um risco diferente. Então, para cardiovascular, então a gente pega dados clínicos de história familiar, faz o teste genético, junta as duas coisas em pacote e coloca na porta dizendo tem que ir fazer a ressonância, tem que fazer um exame de imagem. Então, esse é o direcionamento. Sendo prático, populacionalmente hoje, os pacientes que procuram, geralmente, é aqueles que têm uma família mais problemática. Né? Aham. Então, hoje Mas isso não impede que quem não tem... Quem não tem deve ir, porque na realidade, por exemplo, vamos voltar a outubro, a maioria dos cânceres de mama ainda são em pacientes que não têm história familiar de câncer de mama. Aham. Estatisticamente falando, a minoria que tem história, que vai dizer que a mãe teve, que a tia teve, a maioria são fortuitos, né? São casos aleatórios. Então, assim, realmente a gente está chegando a um ponto onde isso aí vai ser populacionalmente viável. Ainda não chegamos nesse ponto, assim, dizer assim, ó, todo mundo, vamos correndo agora para procurar o Dr. Bosco para fazer o neoprevento. Ele ia abrir o sorrisão maior ainda, gostou da história, mas em breve vamos chegar nesse ponto. Vai até porque o custo continua caindo. Aham. O custo caiu dezenas de milhares de vezes nos últimos anos, o custo de fazer genética, né? E, por exemplo, só para o ano que vem, tem um equipamento novo, né, que promete novamente diminuir pela metade o custo da genética, do genoma completo, que é o que a gente faz para esse mapeamento. Estuda todos os seus genes. Imagina, estudar todos os seus genes estava caríssimo, né? E hoje em dia já é pagável, né, a ser barato. E é isso que falou, o Gel, daqui a pouco a gente está no ponto. Demorava anos. Demorava anos. Agora a gente faz em 20 dias corridos, isso sai em 20 dias, 3 semanas, né? Por um custo razoavelmente acessível agora, e a promessa disso. Então acho que isso vai acontecer. A gente cair no custo, vai ser praticamente todo mundo. Até bebê vai sair do bater o centro, fazendo a gente avaliando isso, e já começa Já testa o pezinho lá, já... Esse era o ideal. Uhum. Esse era o ideal. Uhum. Que o teste do pezinho tivesse isso aí. Pode conversar sobre isso, porque está saindo a ciência sobre isso todinha já. Já está oferecendo, inclusive, né, o bebê. Quer dizer, a partir do teste do pezinho e de um relato da mãe, do pai a respeito das famílias, já dá para se fazer essa previsão para... Vamos para a genética reprodutiva e infantil tem várias aplicações. Uma delas que a gente faz bastante é casal querendo ter filho e às vezes tem uma história na família ou são aparentados, feito primos. Caramba, antes do bebê. Antes do bebê, a gente faz genômica preventiva. Faz estudo de genes de um, estudo de genes de outros. Porque às vezes a gente tem alteração que não causa nada. Mas quando junta com outra pessoa que tem a mesma alteração, aí dá doença.
Então a gente vê os dois e diz, compatível, sem problema nesses genes. Incompatível, tem que fazer fertilização in vitro e selecionar um embrião que não tenha doença, né? Para você poder evitar. Então, Isso vai ser possível no futuro? Já faz isso. já faz isso, já faz isso. Caramba! Ele faz para a Clínica de São Paulo e outros lugares. Então, essa é uma. A outra é o pezinho como complemento, a genética como complemento do pezinho. O que acontece hoje em dia? O teste do pezinho tem alguns testes bioquímicos. Você vai fazer aquela furinho no pé do bebê e tem lá umas 50, 70 doenças onde a gente consegue fazer a triagem bioquímica. Mas tem coisa que não tem bioquímica, doença que não tem o ensaio bioquímico. Então a gente está complementando com a genética. Saiu um artigo grande agora nos Estados Unidos com mais 4 mil bebês, mostrando que dobra a positividade de coisas que fazem toda a diferença identificar precocemente e tomar uma conduta lá naquela idade ali. Então isso vai chegar, a Inglaterra está fazendo também agora 101 mil bebês, vai acabar esse ano, 2026 acaba o teste. E certamente eles vão implementar, porque os estudos menores que saíram até agora, todos mostram que dobra a positividade de coisas relevantes. Então vai ter menos bebês doentes, doenças graves. Os ingleses estão na vanguarda nessa questão? Ou há outros países também nessa... Da tecnologia e em genética, a Inglaterra sempre esteve na vanguarda, né? Apesar dos Estados Unidos ser um mercado consumidor muito grande, mas a Inglaterra tem um sistema centralizado de saúde, pode testar essas hipóteses. A genética é útil em qual campo? Tem um estudo, né? Ou seja, eles centralizam e organizam, bem mais que os Estados Unidos, do ponto de vista prático, de inclusão. Às vezes tem a oferta de tudo, mas a avaliação criteriosa e organizada em se é populacionalmente válido, se é economicamente viável, a Inglaterra é mais... Nós temos também um sistema público de saúde, temos o SUS, Sistema Único de Saúde. Mas o SUS é extremamente louvável, né? O que a gente tem aqui no SUS, realmente, a gente veio do SUS, né? Nós somos residentes do SUS. Sim. Nós dois somos residentes juntos, inclusive, grande satisfação. Mas o SUS consegue esses dados, ainda não são depuráveis e ainda são difíceis de ser coletados, né? Hoje, na minha época, era gente acadêmico em cima do papel ainda, mas isso aí com certeza vai chegar em pouco tempo para que esses dados, que a grande questão da medicina personalizada é você conseguir depurar os dados. O genético é exatamente isso, tá? Os dados estão ali no prontuário. Às vezes você tem sua história, está lá, dizendo que você teve várias internações onde seu hemograma dava isso e de repente o hemograma deu isso, alterado. E o cara, opa, aqui é um ponto de inflexão, aconteceu alguma coisa aqui. E aquilo ali era negligenciado por nós. E hoje, com a inteligência artificial e tecnologia, a gente consegue depurar isso. Fez, ó, na hora que teve isso aqui, ele tem que começar a fazer uma ultrassonografia de abdômen ou uma colonoscopia todo ano, porque ele vai aparecer algum tumor nesse local, ou vai aparecer isso. E isso aí realmente é o que faz a medicina ter precisão, e esse é o termo que a gente vai usar daqui por diante. Há como vislumbrar, pelas experiências que vocês têm, quando nós teremos isso em larga escala aqui no Brasil? Veja, são dois países, né, vamos dizer assim, né? Ou a gente está falando do mundo SUS e do mundo privado. No mundo privado, a genômica preventiva começou agora, então acho que nos próximos 3, 5 anos, não é muito longe não, a tecnologia está andando muito rápido, 3 a 5 anos vai ser rotina, acho que vai ser quase como a oncologia. Má prática não oferecer não oferecer a possibilidade de utilização desse tipo de tecnologia, né? Hoje em dia acho que você já sabe, né, precisa passar para o paciente. Então, obviamente que no SUS você tem que ter uma preocupação, né? Esse ato é pela preocupação com custo. Sim. Então aí passa por outra etapa, saber onde é que é mais custo eficiente. O teste custa barato o suficiente para fazer em larga escala para ver quem tem alto risco de infarto, que é o que mais mata no mundo, o que mais mata, obviamente, no Brasil, e para câncer, os dois mais matam. Câncer cardiovascular tem ótima genética. Então, talvez faça todo sentido de fazer screening de toda mulher que tem uma história familiar, o pessoal com câncer de mama. Para evitar lá na frente o custo custo de vida, custo de doença avançada, doença avançada, então, tirar a gente da população, INSS, aí vem populacionalmente às vezes acaba sendo, é aí que a Inglaterra é extremamente ágil nisso aí, né? Porque populacionalmente às vezes é mais justificável gastar muito dinheiro numa coisa no começo, mas evitar que aquele dinheiro escoe de outra forma. E por um longo período, né? E às vezes de uma forma que você não pode controlar, né? Porque aqui eu posso controlar, aqui eu digo, aqui eu sei exatamente o volume que eu vou precisar, ali eu não sei, ali se torna imprevisível. Pois é, então
essa taxa de adoção, velocidade de adoção dentro do SUS é mais difícil de prever. Mas na medicina privada, né, certamente, nos próximos 3 anos, Eu quis trazer esse tema e acho interessante, primeiro porque é vanguarda, e todo mundo adora a vanguarda, a tecnologia, né? Então isso aí já atrai bastante a atenção do pessoal. Segundo, porque a gente já tem isso aqui, tá? Tá. Então assim, não estou trazendo, como aquele testar geneticamente o tumor que não tem solução, não. Isso aqui já está disponível, tá? Tanto lá na clínica quanto lá com o Bosco, você procurar, você vai conseguir fazer essa medicina de precisão já de uma forma acessível, tá? E o mais importante é você ter noção de que o futuro da medicina vai vir daí, isso aí não há dúvida, e isso aí vai tornar racional. A gente está caminhando para uma parte, por exemplo, o nosso modelo de saúde, onde o paciente tem acesso a 1 milhão de exames, a 1 milhão de tratamentos, se quiser, vai falir. Isso aí está andando para um caminho onde isso aí realmente não vai tornar-se economicamente injustificável. E isso aqui é uma coisa que justifica isso, né? De repente, alguém vai chegar para Mário e vai dizer: Mário, você não vai fazer colonoscopia todo ano, por quê? Você não tem genética para isso. Na realidade, ele vai dizer o contrário, vai dizer: ó, esse aqui precisa, você precisa gastar esse dinheiro, o convênio vai precisar gastar esse dinheiro com você, o SUS vai precisar gastar esse dinheiro com você, mas de repente comigo não precisava, ou comigo bastava fazer uma vez a cada 5 anos. Então assim, vai justificar, vai direcionar os custos e até as preocupações da população também. É algo que já está entre nós e que mesmo com todos os desafios éticos, econômicos, desafios de acesso, está caminhando e cada vez mais vai se cristalizar. Certamente é o que vai consolidar as nossas decisões, tá? Isso é importante, é ter decisões baseadas em dados e não em estatísticas populacionais que às vezes nem foram feitas na nossa população, né? Muitas vezes a gente se baseia em estatísticas que foram feitas na população do Japão, da China, da Índia, e não tem nada a ver com o que a gente tem. Aí não, eu vou poder dizer: olha, você precisa fazer esse exame porque tem esse dado aqui provando que você tem um risco para ter essa lesão. E o dado ainda é dinâmico, reutilizável. Sim. Só por isso. Se você, quando faz um genoma, por exemplo, esse NeoPrevent é baseado num genoma, você sequenciei todos os seus genes. E a gente, como o já falou, interpreta o que a gente necessita. Ali eu preciso de genes e de scores para tomar medidas preventivas aqui, que a gente conhece naquele momento, né, para indicar. Mas amanhã sai um outro score dizendo: olha, se você somar essa alteração com essa, você tem muito mais risco de diabetes. A gente vai lá e reavalia, você não precisa refazer o teste, né? Então, ainda tem esse componente dinâmico, que uma vez feito esse tipo de medicina... É um patrimônio, né? O que é feito aqui vale para... É um patrimônio genético imutável, tá? Exatamente. A responsabilidade está em mim, está no laboratório, para ter formas de ficar reanalisando o dado e passando para você, né, para quem faz essa notícia. Acho que a gente, no país, é o que mais fez genoma no país inteiro de humano, fui eu. Assim, a gente ter feito, sei lá, já passou de 11 mil ter feito pacientes, né, de genomas humanos. Obviamente não para prevenção, para outras, a prevenção começou mais recentemente. Sim. Então, a gente vê que o dado é extremamente útil. Veja, você faz isso também, você tem dados de farmacogenômica. Eu digo a você se um antidepressivo é funcional ou não. Sim. Se um remédio para estatina vai dar dor muscular ou não. Então, assim, tem outros subprodutos de medicina genômica que também são úteis na prevenção, por exemplo, do efeito lateral. Você pode tomar café ou não? Se você pode você tomar leite ou não? café e vai ficar tremendo ou não. Então, se você vai ter intolerância à lactose ou não. Então, tem muita vantagem, né, na genômica preventiva. Principalmente no modelo novo. Antigamente eu fazia intolerância à lactose, faz um teste genético, só serviu para aquilo. E agora, como eu faço tudo, a gente pode extrair o que existe agora de bom e o que no futuro for surgindo, você pode ficar reanalisando. Então, acho que é uma medicina bastante empolgante. Imagina num bebê, Gugel, o que eu faço para triagem neonatal. Mas eu posso destravar também a caixinha da farmacogenômica do bebê, se ele precisar tomar um remédio ou outro, por alguma razão, antiepilético. Alergia de pirona. Uma alergia de... Que você prevê que ele vai ter uma alergia antes. Se tiver genética, né? Aí daqui a pouco ele está com 18 anos, eu queria saber se aquela menina tem risco de câncer de mama mais que a população. Eu destravo aquela caixinha. Eu vejo o BRCA dela, né, eu vejo, ou está mais perto, eu faço o risco de cardiovascular, logo na adolescência, porque vai que é um adolescente obeso, tem que se cuidar para saber que não pode. Então, quando começar essa era mesmo, em escala, a gente fazer no berço, aí vai ser outra. A gente só tem que ter agora
serviços de informática que suportem essa conversa. Como é que eu digo ao seu prontuário médico eletrônico que você tem um risco aumentado? Então, tem um outro arcabouço tecnológico para fazer isso rodar na prática, né? Mas estamos chegando lá bem próximo desse tipo de aplicação. Novos modelos de treinamento. A gente pode dizer que o céu é o limite, então, daqui para frente? Acho que sim. Acho que esse casamento entre genética, radiologia avançada, inteligência artificial é uma combinação muito bombástica para deixar a gente inteiro, né? Para deixar a gente vivo por muito tempo, com saúde. Você vê que a genética, você imagina, é como se você pegar um compêndio sobre o futuro da sua saúde e ter escrito milhares, milhões, bilhões de informações ali. E eu não sei dizer exatamente para que se utiliza cada coisa daquilo, ainda não. Hoje, o que é que ele faz? O que é que é feito nesse teste? Você tem um sequenciamento que diz, ó, quem tem essa sequência aqui, imagina aquele livro de 1 bilhão de páginas, eu digo, ó, quem tem essas 10 páginas seguidas aqui juntas, vai ter câncer, e ele consegue procurar aquelas 10 páginas juntas dentro desse livro. Uhum. Só que isso não é informação imutável. Daqui a 5 anos alguém descobre que 5 páginas, se tiver junto também, você pode procurar naquele livro lá que você tem guardado de Mário, se ele tiver aquelas 5 páginas juntas, ele vai ter essa outra lesão. Então ele vai lá no seu livro, ó, tá aqui, ó, tá escrito. Está escrito, ele deve fazer o exame preventivo. Aí depois ele manda você lá para a clínica, fazer, ó, você vai fazer esse exame todo ano lá, dessa forma, porque é justificável, porque você vai ter um risco aumentado de ter esse tipo de patologia. Muito interessante. Antes da gente partir para as conclusões, algo interessante ainda a ser colocado em relação a esse assunto que a gente está conversando? Não, acho que o que a gente tem que se concentrar agora, por exemplo, que a gente sabe que a genética está mais ou menos como executar um teste desse em escala está mais ou menos resolvida, né? Com cloud, com estrutura de cloud, a coleta é fácil. Estou me concentrando agora, por exemplo, que eu acho que vai ser interessante, é como deixar isso intuitivo. Como é que você sabe que tem que fazer, em que tempo? E IA pode ajudar a fazer essa amarra entre a genética, a clínica e uma interface fácil de deixar você baixar um app, por exemplo, e saber esse manuseio preventivo para onde eu vou, quando eu vou, o que é que eu faço. Então, acho que essa facilitação do entendimento de uso prático, por exemplo, onde eu tenho gastado bastante tempo esses últimos meses. Fernando? O importante é você ter como buscar essas informações e procurar um bom clínico que ele está disponível para lhe orientar qual informação deve ser buscada e, a partir daí, qual exame deve ser feito, tanto o exame genético quanto o exame de imagem que racionalmente é execuível, para que você, com essas informações, consiga se empoderar da decisão. A decisão de fazer mais exames, a decisão de tratar-se, a decisão de não tratar-se, tudo isso é baseado, é uma medicina de precisão, é uma medicina baseada nessas informações que hoje em dia, como eu falei, com a inteligência artificial conseguem muito mais facilmente serem associadas de forma que se tornem mais lógicas e que consigam um efeito mais eficiente para que você consiga ter uma vida saudável, longeva e sem sequelas. Muito bom. João Bosco, imunologista, CEO da Neugenômica, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Prazer é todo meu. Eu vou só fazer ecoar aqui as palavras de Gugel dizendo: saber é poder. Então não tenha medo de saber o que a gente pode realmente modificar para se manter saudável. A gente tem que, na verdade, buscar essa informação ativamente. Fernando Gugel, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço e novamente reforço que a nossa grande força está no conhecimento, tá? E buscar o conhecimento, aqui hoje a gente trouxe excelentemente uma forma de prever as alterações, então não só você consegue ler nos genes, a genética consegue ver a lesão antes dela aparecer, a radiologia consegue ver as lesões antes dela darem sintomas. Então não espere os sintomas acontecerem, porque você já está perdendo 2 passos aí. A gente hoje acabou de como ensinar a dar 2 passos atrás para se prever e ter uma saúde muito melhor. Muito bom. Então, acompanhamos o nosso podcast, né, aqui, uma parceria entre a Rádio Nova Brasil Recife e o Centro Diagnóstico Lucilo Ávila, neste podcast especial Conta Nova, Novembro Azul, e você pode rever essas informações, pode retomar esse podcast a qualquer momento e indicar para seus amigos, seus familiares, para todo mundo, para que as pessoas possam ter conhecimento sobre essas novidades que acontecem no mundo da medicina, no mundo dos laboratórios, enfim. E a gente agradece a sua audiência até esse momento. Até lá.